Estamos falando sobre a origem dos anjos. Não podemos também definir número, mas sabemos que é um exército. Compreende grande quantidade, uma legião compreende um número grandioso. É isso que nós observamos em Daniel, capítulo 7, versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor. E continuou olhando até que foram postos tronos, e um ancião de dia se assentou à sua veste, era branca como a neve, o cabelo de sua cabeça como limpa lã, seu trono chamas de fogo e as rodas dele como fogo ardente. Um rio de fogo manava saía diante dele, milhares e milhares servia e milhões de milhões estava diante dele, e assentou-se o juiz e abriu-se os livros. Mateus 26:53. Ou pensa tu que não poderia agora orar ao meu Pai e que ele não me diria mais de ou não me daria mais de 12 legiões de anjos? Hebreus capítulo 12, versículo 22. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e a muitos milhares de anjos. E continua. Apocalipse 5:11 diz: Olhei, ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era número dele de milhões de milhares, e milhões de milhares, e milhares, que com grande voz dizia: Digno é o Cordeiro, que foi morto e recebeu poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, ações de graça. Aqui nós estamos observando a origem desses anjos. Não poderemos definir a quantidade dele. Deus certamente criou todos de uma só vez, pois os anjos não têm capacidade de propagar-se como o homem. É isso que diz em Mateus capítulo 22, versículo 30. Porque a ressurreição nem casa e nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Se nós observarmos, os anjos não casam e não se dão em casamentos. É isso que Jesus está dizendo. Então nós cremos que eles foram criados todos de uma vez só. A quantidade dele não temos como definir quantos anjos são, mas sabemos que é milhares de milhares, milhões de milhões. É o que a Bíblia diz, não cita a quantidade, tá? Expressões usadas para se referir aos anjos. Filho de Elohim, que é Deus. Lá em Jó 1:6 diz assim, e Jó também 2:1 vai falar, Salmo 29:1 e Salmo 89, verso 6. Também é conhecido como santo, Salmo 89, verso 5 ao verso 7. E também é conhecido como as expressões para o nome de anjo, refere-se à vigia, em Daniel capítulo 4, versículo 13, Daniel 17 e versículo 23. Espíritos, também em Hebreus 1:14. Principados, poderes, tronos, dominações e autoridade. Nós observamos em Colossenses 1:16, Romanos 38, 1 Coríntios 15:28, Efésios 6:12, Colossenses 2:15. Vemos que lá vai falar poderes, trono, principado, dominações e autoridades. Arcanjo em 1 Tessalonicenses 4:6 e em Judas 9. Aqui as expressões usadas para se referir aos anjos. Se nós observarmos, é dado essas expressões aos anjos: filho de Elohim, santos, vigia, espírito, principado, poderes, tronos, dominações, autoridade, arcanjo. Aqui são as expressões para referir aos anjos. E coletivo usado para os anjos: congregação, assembleia, é isso que fala em Salmo 89, verso 6 e o verso 7.
E hortes, Senhor das hortes, Lucas 2:13, Efésios 6:12, Hebreus 12:22. Aqui mostra a coletividade usada para os anjos. Congregação, assembleia, horte, Senhor das hortes. Nós estamos aqui tendo a origem dos anjos e estudando sobre ele. Como nós poderemos usar para o lado coletivo dado ao nome aos anjos. Testemunho a origem e existências dos anjos. Vamos observar, Cristo comprovou a existência dos anjos. João 1:51 fala que Deus, o próprio Senhor Jesus, comprovou a existência dos anjos. O apóstolo Paulo também testemunhou em Gálatas 1:8, ele fala, nós observamos também o próprio Satanás falou dos anjos em Mateus 4:6. Também nós temos aqui o apóstolo João em Apocalipse 1:1. O apóstolo João falou mais de 60 vezes no livro de Apocalipse sobre os anjos. Então, testemunho e a origem da existência dos anjos. Muitas pessoas dizem que os anjos não existem. Tem pessoas que acreditam assim, nós observamos algumas denominações hereges, mas a própria Bíblia fala dos anjos. E observamos cuidadosamente sobre os anjos, como eles são, a sua origem. Nós temos que observar que a existência dos anjos são seres espirituais. O propósito de sua criação. Foram criados para dar glória e honra e ações de graça a Deus. Foram criados para adorar a Cristo. É isso que diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 7. Foram criados para glorificar o nome do Senhor. O arcanjo, nós consideramos o arcanjo como proteção de Israel. É o que diz lá em Daniel, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual houve desde que houve a nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se acha escrito no livro. Então nós observamos aqui que o arcanjo Miguel é a proteção de Israel. Quando nós olhamos o Velho Testamento, dá para entender dessa maneira. Na próxima aula vamos falar mais sobre o propósito da sua criação.